Várias fontes indicam que Israel está prestes a lançar uma ofensiva em larga escala para destruir completamente o Irã, aumentando as tensões que vêm crescendo entre os dois países há algum tempo. Se Israel prosseguir com esse ataque, provavelmente terá efeitos graves e de longo alcance em todo o Oriente Médio e além. A situação é tão grave que os Estados Unidos já começaram a evacuar cidadãos americanos e familiares de militares da região do Oriente Médio. Aqui estão os entendimentos atuais e possíveis desdobramentos futuros. Israel está preparado para empreender uma grande operação dentro do Irã, de acordo com diversas fontes anônimas do Departamento de Estado dos que forneceram informações a veículos de comunicação de grande circulação como CBS, NBC e Washington Post. Atualmente, não há informações precisas disponíveis sobre a natureza deste ataque ou os objetivos de longo prazo de Israel. No entanto, é razoável supor que Israel esteja preparando algo realmente grave, especialmente porque os EUASA decidiram evacuar rapidamente seus cidadãos do Oriente Médio e emitiram cartas de recomendação de viagem para a região. O Departamento de Estado ordenou a evacuação de funcionários não emergenciais em 11 de junho, em resposta ao que descreveu como tensões regionais elevadas, marcando o início da intervenção dos EU. O departamento escreveu sobre o Iraque no O aumento das tensões regionais levou o Departamento de Estado a ordenar a saída de funcionários não emergenciais do governo americano em 11 de junho. Só para lembrar, o Iraque está sob um alerta de viagem de nível 4 e vai viajar. Viajar para o Iraque não é recomendado devido à ameaça de terrorismo, sequestro, conflito armado, instabilidade civil e a capacidade limitada do governo dos Burusaitu de fornecer assistência emergencial a cidadãos americanos no Iraque. Apenas em circunstâncias raras o nível 4, o nível mais alto de recomendação de viagem para qualquer país, se aplica a locais onde cidadãos americanos são estritamente proibidos de viajar. A página de dicas de viagem do Iraque foi atualizada em 11 de junho, para refletir os desenvolvimentos mais recentes, embora o país já esteja no nível 4 há algum tempo. Embora muitos americanos estejam sendo evacuados da área, os Estados Unidos ainda mantêm um pequeno número de cidadãos no Iraque que realizam missões diplomáticas e outras tarefas. Apesar dos perigos, todas as embaixadas americanas próximas ao Irã, incluindo aquelas no Oriente Médio, Norte da África e Leste Europeu, foram recentemente solicitadas pelo Departamento de Estado a formar grupos de ação emergencial e discutir estratégias de redução de riscos. Segundo relatos, o resultado desse processo levou o secretário de Estado dos GEUABIAS, Marco Rubio, a buscar permissão para retirar forças não essenciais do Iraque. Estamos avaliando continuamente a postura adequada do pessoal em todas as nossas embaixadas, disse um dos funcionários não identificados do Departamento de Estado que discutiu a questão com veículos de comunicação. Tomamos a decisão de reduzir o impacto da nossa missão no Iraque com base em nossas avaliações mais recentes. A saída voluntária de dependentes militares de áreas dentro da área de operações do CENTCOM foi aprovada pelo secretário de Defesa dos GEBIO, Pete Hegseth, de acordo com uma autoridade da área de defesa. O quartel-general militar responsável pelo Oriente Médio e partes da Ásia Central e Meridional é chamado de CENTCOM, ou Comando Central dos Estados Unidos, para manter um estado contínuo de prontidão para apoiar qualquer número de missões em todo o mundo a qualquer momento, acrescentou a fonte. O CENTCOM está em estreita coordenação com nossos homólogos do Departamento de Estado, bem como com nossos aliados e parceiros regionais. Mesmo no mais alto nível, o presidente Donald Trump expressou sérias preocupações em relação a qualquer cidadão americano que ainda possa estar na região, como demonstrado por seus comentários e ações, que demonstram amplamente a preocupação das autoridades americanas com os preparativos de Israel. Durante um evento na quarta-feira à noite no Kennedy Center,
Em Washington, o presidente foi questionado sobre os relatos. Bem, eles estão sendo retirados porque pode ser um lugar perigoso. E veremos o que acontece. Mas eles estão sendo... Nós demos aviso para se retirarem e veremos o que acontece, disse ele quando questionado sobre o motivo da retirada de cidadãos americanos da região. Quando questionado sobre o motivo pelo qual familiares e outros dependentes de militares foram autorizados a deixar a área mais tarde, na Casa Branca, Trump respondeu apenas: "Vocês terão que ver." "Estamos observando e preocupados", disse um diplomata sênior da região, ecoando as preocupações do presidente e talvez confirmando os temores de que Israel esteja planejando mais do que um ataque pequeno e fácil. Acreditamos que seja mais sério do que nunca. As preocupações com ações militares significativas na região não se limitam às autoridades americanas. Além disso, a Unidade de Operações Comerciais Marítimas do Reino Unido, UKMTO, liderada pela Marinha Real Britânica, divulgou um alerta preocupante sobre trânsito e passagem em águas do Oriente Médio. De acordo com o alerta, a UKMTO foi informada do aumento das tensões regionais, que pode resultar em um reforço militar que afetará diretamente os marinheiros. Além de reportar incidentes ou comportamentos suspeitos, a UKMTO recomenda-se que as embarcações tenham cautela ao transitar pelo Golfo Pérsico, Golfo de Omã e Estreito de Hormuz. Autoridades em todo o mundo estão obviamente em alerta máximo, embora ainda não tenham revelado muitos detalhes. Tudo isso indica que Israel pode estar a dias ou mesmo horas de realizar um ataque e parece determinado a tomar medidas significativas contra o Irã, em vez de apenas discutir a perspectiva de um ataque ou ainda estar em fase de planejamento. Apesar de ser um país muito menor, Israel possui armamento mais do que suficiente para realmente prejudicar o Irã, em grande parte devido aos seus laços estreitos com os Estados Unidos e outros aliados importantes ao redor do mundo. O Irã, de fato, possui uma vantagem militar sobre a outra nação em diversas áreas cruciais. Israel é classificado como a 15ª força militar mais forte do mundo pelo Índice Global de Poder de Fogo, GFP, que é a principal fonte de estatísticas de defesa. Comparações e dados atuais sobre dezenas de nações ao redor do mundo. O Irã está apenas uma posição abaixo de Israel, em 16º lugar. Com uma população de quase 88 milhões, em comparação com os 9,4 milhões de Israel. O Irã possui uma força militar significativamente maior. Segundo estatísticas do GFP, o Irã tem cerca de 610 soldados na ativa e cerca de 300 na reserva, e pode mobilizar cerca de 50 milhões de cidadãos para lutar por ele em circunstâncias extremas. Em contraste, Israel tem cerca de 170 soldados na ativa e 465 reservistas. O Irã também tem uma vantagem distinta em termos de poder territorial. Possui mais de 65 veículos blindados, em comparação com os cerca de 36 de Israel, e mais de 700 tanks, em comparação com os 300 de Israel. O Irã também possui significativamente mais lançadores de foguetes móveis e mais sistemas de artilharia rebocada e autopropulsada. O Irã também possui uma marinha significativamente maior que a de seu adversário no mar, com 107 navios, incluindo 7 fragatas e 25 submarinos. Em contraste, a marinha israelense consiste em apenas 62 navios, 5 submarinos e nenhuma fragata. Esses números, no entanto, não refletem totalmente a situação, pois, embora o exército israelense tenha menos tanques, tropas, navios e sistemas de artilharia do que o Irã, ainda é uma força formidável a ser considerada e pode até ser superior em muitas das categorias mais importantes. Israel, sem dúvida, possui tecnologia militar mais avançada que o Irã, de acordo com Shan Sheikh, ex-diretor adjunto do Projeto de Defesa de Mísseis do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais do CS Think Tank, em Washington.
Israel possui os aviões mais novos, equipados com bombas e mísseis de última geração. É óbvio que suas defesas aéreas funcionam. Talvez o mais significativo, porém, seja o fato de Israel ter fortes aliados no Oriente Médio, na Europa e nos Estados Unidos. E há muitos exemplos disso se examinarmos os tipos de equipamentos usados por cada nação em maior detalhe. Por exemplo, há disparidades significativas entre as forças aéreas de Israel e do Irã. Com acesso a alguns dos caças mais rápidos, furtivos e letais do mundo, Israel possui uma das forças aéreas mais sofisticadas do planeta. Por exemplo, possui centenas de aeronaves F-15, F-16 e F-35 fabricadas nos Estados Unidos. No entanto, apesar de ter um efetivo impressionante de 37,000 soldados, a Força Aérea Iraniana conta com apenas algumas dezenas de aeronaves de ataque ativas e utiliza principalmente aeronaves americanas e russas de antes da Revolução Iraniana de 1979. O Irã pode usar especificamente caças como o F-4 e o F-5, criados na década de 1950, bem como caças F-7. Alguns F-14, vários Sukhoi 24 russos e MiG-29. Essas forças não podem ser comparadas lado a lado. Segundo o Sheikh, os jatos israelenses são significativamente mais avançados e potentes, o que representa uma vantagem significativa. O Irã continua a utilizar aeronaves com décadas de uso, principalmente nas fases iniciais de uma batalha Irã-Israel. Também é importante observar que qualquer potencial batalha entre Irã e Israel provavelmente incluiria mísseis e bombardeios aéreos, já que os dois países não são vizinhos, com fronteiras a mais de 960 quilômetros de distância e Iraque e Jordânia posicionados entre elas. Mais uma vez, as vantagens de Israel nessa área são óbvias. O Irã possui o sistema de defesa aérea mais avançado do mundo, o Domo de Ferro, e um dos arsenais de mísseis tecnologicamente mais avançados de todo o Oriente Médio. O Domo de Ferro demonstrou seu valor diversas vezes, destruindo mísseis inimigos do ar sobre Israel, impedindo ataques eficazes contra cidades israelenses ou outros alvos. O Irã, por outro lado, possui centenas de mísseis balísticos e de cruzeiro em seu vasto e variado arsenal de mísseis. Embora pudesse, sem dúvida, causar danos com esses mísseis, não poderia derrotá-los em um conflito direto. Sheikh ressalta que, embora o Irã possa ter um exército ou população maior para usar, Israel terá uma vantagem significativa nos estágios iniciais de um conflito em larga escala, já que grande parte dos combates ocorrerá com recursos aéreos e de mísseis. De acordo com especialistas como Afshan Ostavar, professor associado de Assuntos de Segurança Nacional na Escola de Pós-Graduação Naval da Marinha dos Rios em Monterey, Califórnia, a tecnologia mais avançada de Israel seria capaz de causar muito mais danos do que os mísseis iranianos, que poderiam destruir prédios e ferir pessoas. Mísseis de precisão que realmente atinjam seus alvos poderiam ser lançados por caças F-35. Em resumo, a qualidade importa mais do que a quantidade ao comparar os exércitos israelense e iraniano. Embora o Irã possa ter mais tanques, veículos, etc., muitos deles são antiquados e não se comparam aos sistemas israelenses mais criativos, inteligentes e avançados. Israel provavelmente terá uma vantagem significativa devido à sua tecnologia superior, especialmente em caso de ataques com mísseis e conflitos aéreos. Talvez o mais significativo seja o fato de Israel poder contar com a assistência dos Estados Unidos, a maior e mais capaz força militar do mundo, quando necessário. No passado, os EUA forneceram a Israel muitos armamentos e pacotes de armas, trocaram informações com autoridades israelenses e continuam empenhados em ajudar Israel de todas as maneiras possíveis. E por essa mesma razão, os Estados Unidos estão evacuando cidadãos do Iraque e de seus vizinhos do Oriente Médio, como Bahrein e Kuwait. A nação está compreensivelmente preocupada com a possibilidade de o Irã retaliar contra Israel, e os judeus
se Israel prosseguir com essa operação. De fato, as autoridades iranianas declararam essencialmente que considerarão as instalações americanas na região como alvos potenciais no caso de um ataque israelense. Em 11 de junho, o Brigadeiro-General Aziz Nazirzadeh, ministro da Defesa do país, fez uma declaração clara aos repórteres. "Todas as bases americanas estão ao nosso alcance", afirmou. "Vamos atacar todas elas nos países anfitriões sem hesitação, já que temos acesso a elas. Tomara que as negociações sejam bem-sucedidas e que as coisas não cheguem a esse ponto." Nazirzadeh prosseguiu dizendo que, se uma guerra eclodisse, os IUA perderiam mais. Os Estados Unidos estão, pelo menos, protegendo vidas americanas e reduzindo o número de baixas que qualquer contra-ataque do Irã poderia causar, retirando seus cidadãos da região. Com a perspectiva de intervenção americana e tropas americanas lutando ao lado do exército israelense contra o Irã nas próximas semanas e meses, o país ainda pode decidir atacar bases americanas e outras instituições de propriedade ou administradas pelos EUAs na região, o que poderia desencadear um conflito muito mais amplo. Todas essas informações, entretanto, chegam em um momento muito interessante, já que o presidente Trump vem pedindo ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que adie qualquer ação militar por enquanto, em favor de uma resolução pacífica na região. Temendo que o Irã possa estar construindo armas nucleares secretamente, o governo Trump também tem conversado repetidamente com líderes iranianos para instá-los a reduzir ou interromper seu programa nuclear. Faz sentido que Israel e muitos outros países, incluindo os EU, estejam preocupados com a possibilidade de o Irã desenvolver armas nucleares. O Irã se juntaria a um pequeno, mas exclusivo grupo de nações com armas nucleares, incluindo EU, Reino Unido, França, Rússia e Índia, e adquiriria poder e influência significativos no cenário internacional. É impossível prever se, onde ou como o Irã usará essas armas, mas poderia facilmente contar com elas para estabelecer o controle sobre o Golfo Pérsico e o Oriente Médio, potencialmente aumentando seu território e intensificando seu longo conflito com Israel de maneiras nunca antes vistas. Por esse motivo, Israel passou anos tentando deter e impedir o programa nuclear iraniano, e os EUD também têm se envolvido fortemente nesse esforço. De fato, parece que o presidente Trump priorizou o uso de todas as ferramentas disponíveis para impedir que o Irã obtenha armas nucleares desde que assumiu o cargo. Ele ameaçou bombardear o país e destruir à força suas instalações nucleares se o Irã não cumprisse seu rigoroso prazo no início deste ano para se sentar à mesa de negociações e negociar um acordo sobre seu programa nuclear. O presidente ameaçou bombardear o país se não chegassem a um acordo em março. Nunca antes tinham presenciado um bombardeio como este. Desde então, porém, outras rodadas de negociações foram realizadas com graus variados de sucesso. Às vezes, parecia que estavam progredindo. Trump disse a repórteres em abril, por exemplo, que estamos fazendo muitas coisas, mas esta está bem encaminhada. Ele também disse, acho que estamos indo muito bem em um acordo com o Irã. Muitas vidas poderiam ser salvas se fizéssemos uma escolha realmente sábia. Como demonstrei repetidamente, estou disposto a pôr fim a conflitos passados e a forjar novas parcerias para um mundo melhor e mais estável, mesmo que nossas diferenças sejam muito profundas, o que obviamente é o caso do Irã, disse o presidente em maio, indicando que havia estendido um ramo de oliveira ao Irã e parecia esperançoso quanto a um futuro pacífico para a nação e para o Oriente Médio em geral. Gostaria de negociar com o Irã, teria o maior prazer em tornar a sua região e o mundo um lugar mais seguro se eu conseguir chegar a um acordo com o Irã. Mas seremos forçados a usar a maior pressão possível se a liderança iraniana rejeitar essa oferta e continuar atacando seus vizinhos. Infelizmente, o tom de Trump tem se mostrado mais pessimista ultimamente,
sugerindo que as negociações não estão chegando a uma conclusão satisfatória. Quando questionado se acreditava que conseguiria persuadir o Irã a abandonar seu programa nuclear durante uma aparição no podcast Pod Force One na quarta-feira, 11 de junho, Trump disse: "Estou ficando cada vez menos confiante nisso. Acho lamentável que eles pareçam estar adiando as coisas. No entanto, em comparação com alguns meses atrás, minha confiança diminuiu. Eles vivenciaram algo, mas tenho muito menos fé de que um acordo será alcançado." O presidente foi muito claro sobre sua crença de que o Irã não possuirá armas nucleares e como gostaria de atingir esse objetivo. Seria preferível fazê-lo sem conflito e sem baixas. É muito mais agradável fazê-lo. No entanto, não acredito sentir o mesmo nível de desejo da parte deles em chegar a um acordo. As discussões entre EUA e Irã ainda estão planejadas, apesar das afirmações do presidente e das supostas intenções de Israel de um ataque. O negociador americano, Steve Witkoff, deve se reunir com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, no domingo, em Oman, para a sexta rodada de negociações. As negociações prosseguirão, segundo autoridades, mas, dependendo do que acontecer nos próximos dias, fontes internas afirmam que poderão ser canceladas. Parece que ainda há muito trabalho a ser feito antes que qualquer acordo seja alcançado, mesmo que as negociações prossigam. Os Estados Unidos teriam oferecido ao Irã um acordo provisório na semana passada, na esperança de que isso abrisse caminho para um acordo de longo prazo que beneficiasse ambas as partes. Os parâmetros do acordo foram veementemente rejeitados pelo Irã. No entanto, como Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo do país, declarando que ele viola completamente nossa noção de autoridade e prometendo continuar enriquecendo urânio e desenvolvendo seu programa nuclear. O Irã enriqueceu cerca de 400 quilos de urânio a 60% de pureza, de acordo com uma nova avaliação da Agência Internacional de Energia Atômica. Isso está extremamente próximo do nível de enriquecimento de 90% necessário para que o país construa sua própria bomba nuclear. Há muitos indícios de que eles estão caminhando em direção a algo que se pareceria muito com uma arma nuclear, disse o secretário de Defesa Pete Hegseth em uma declaração recente, talvez confirmando as conclusões do relatório. Portanto, parece que os Estados Unidos, Israel e o Irã estão em um impasse. O Irã está avançando com seus planos nucleares, apesar dos esforços americanos, e agora está perigosamente perto de adquirir suas próprias armas nucleares. Isso não seria aceitável para os EUA e Israel. E parece que Israel não acredita mais que apenas palavras resultarão em um acordo de paz. As únicas questões agora são: quando Israel decidirá atacar e quanto dano planeja causar. Mas uma ação militar séria parece ser a única opção viável, pelo menos para Israel. O mundo só pode assistir e esperar que Israel ataque enquanto os americanos deixam a região. No entanto, se o conflito eclodir, o que parece ser a direção que as coisas estão tomando, os efeitos não serão sentidos apenas por Israel e Irã. Uma crise regional muito maior poderá resultar do conflito, o que poderá testar os sistemas de abastecimento internacionais, alterar alianças e causar instabilidade do Líbano ao Mar Vermelho e além. O Líbano, onde o Hezbollah, o representante mais poderoso do Irã, opera com um enorme arsenal de foguetes e posições estabelecidas perto da fronteira norte de Israel, será um dos focos de tensão mais iminentes. Prevê-se que o Hezbollah revidará de forma relativamente instantânea se Israel lançar um ataque direto ao Irã. Além disso, mesmo os sistemas de defesa altamente avançados Iron Dome e David's Sling podem ser superados pelos estimados 150 mísseis do grupo, incluindo sistemas guiados de precisão capazes de penetrar profundamente em território israelense. Essa ameaça é bem conhecida por Israel. As autoridades de defesa de Tel Aviv já começaram a planejar secretamente um conflito multifrontal, prevendo que qualquer ataque ao Irã seria recebido com retaliações da Síria,
das milícias iraquianas e do Hamas em Gaza, além do Hezbollah. Seria um dos momentos estratégicos mais perigosos para o exército israelense desde a Guerra do Yom Kippur, em 1973. A retaliação assimétrica é a pedra angular da estratégia do próprio Irã. Segundo analistas, o Irã evitaria o confronto convencional direto, preferindo ataques com mísseis direcionados, operações cibernéticas, ataques à infraestrutura energética do Golfo e o emprego de sua rede regional de grupos militantes para atingir sutilmente alvos americanos ou israelenses. Mais de 20% do suprimento mundial de petróleo passa pelo Estreito de Hormuz todos os dias, tornando-o uma área de grande preocupação. Em poucas horas, os custos globais do petróleo podem disparar se o Irã retaliar, tentando bloquear ou obstruir este estreito rio. A escalada das tensões já causou volatilidade nos contratos futuros do petróleo Brent. Mesmo por alguns dias, uma paralisação completa pode causar pressões recessivas em economias que já estão em risco, especialmente na Europa, que atualmente lida com as consequências inflacionárias do conflito na Ucrânia. Mesmo que não sejam parceiros do Irã, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos também estariam em perigo. Ambos os países abrigam instalações militares americanas, como estações de radar, bases aéreas e navais, que podem ser alvos de um conflito maior. A China mediou uma reaproximação diplomática entre a Arábia Saudita e o Irã no início deste ano, mas a confiança entre os dois países ainda é abalada. Se grandes infraestruturas petrolíferas, como a usina de processamento de Abqaiq, forem alvos novamente, como foi em 2019, uma escalada repentina das hostilidades lideradas por Israel pode forçar a Arábia Saudita a se realinhar com Washington e Tel Aviv em termos de segurança. Em seguida vem a China, que está de olho em tudo. Pequim fez investimentos significativos em linhas de comércio, acordos de energia e infraestrutura no Oriente Médio. A China acaba de assinar um pacto de cooperação de 25 anos com Teherã, que inclui centenas de bilhões de dólares em petróleo e transações de desenvolvimento. O Irã é uma parte essencial da iniciativa Cinturão e Rota. As importações e os investimentos chineses em energia estão em risco se a região se tornar instável. É improvável que a China use a força para romper o cerco, mas pode usar seu poderio diplomático para exigir um cessar-fogo ou até mesmo tentar mediar um acordo, em parte para consolidar ainda mais seu status emergente de pacificadora mundial. A questão é sua eficácia em meio a trocas de mísseis e embaixadas em ruínas. Enquanto isso, a Rússia está agindo com cautela. Ela coordena seus esforços militares com o Irã e Israel. A Rússia mantém uma conexão cooperativa com as forças aéreas israelenses sobre o espaço aéreo sírio e depende de drones iranianos na Ucrânia. Moscou terá que decidir entre dois aliados se o conflito eclodir. O caos no Oriente Médio também pode representar uma oportunidade para o Kremlin, pois desvia recursos e atenção da Europa Oriental. A mídia oficial russa já começou a retratar a situação como uma escalada induzida pelo Ocidente, acusando Washington de ser o verdadeiro agressor e culpando o apoio dos EPER a Israel. Em Washington, o governo Biden tenta freneticamente evitar um conflito generalizado, pois já está lidando com a guerra na Ucrânia, as tensões com a China por causa de Taiwan e a instabilidade econômica interna. Autoridades tentam equilibrar seu apoio ao direito de autodefesa de Israel com seu apelo à moderação em particular. O Pentágono teme que, se os Estados Unidos forem atraídos para a guerra, terão que travar uma batalha de alta intensidade em duas frentes, uma no Oriente Médio, com Israel, e outra na Europa Oriental, com a assistência da OTAN. Outros recursos já foram trazidos para o Golfo pela 5ª Frota da Marinha do Exército, baseada no Bahrein, prevendo represálias contra as forças americanas. As bases regionais do CENTCOM se colocaram em alerta máximo e grupos de ataque de porta-aviões estão de prontidão.
O presidente Trump manteve sua ênfase na diplomacia em público, mas fontes da Casa Branca dizem que ele está cada vez mais frustrado com a postura de Teherã. Segundo relatos, assessores o alertaram de que o desenvolvimento nuclear do Irã poderia atingir um ponto irreversível em questão de semanas, em vez de meses. Autoridades israelenses podem sentir que o tempo está se esgotando devido a essa urgência. A questão da ambiguidade nuclear é outra. Embora Israel nunca tenha reconhecido formalmente possuir armas nucleares, a maioria dos analistas concorda que possui de 80 a 100 ogivas que podem ser lançadas por mísseis balísticos ou aviões. O Irã, por outro lado, está perigosamente próximo de ter uma bomba nuclear. Israel pode decidir tomar medidas preventivas e enérgicas se achar que o Irã está a apenas algumas semanas de desenvolver uma capacidade de rompimento. Nessas circunstâncias, Israel não apenas realizaria ataques aéreos restritos contra instalações de enriquecimento, em vez disso, buscaria destruir completamente as capacidades militares do Irã, razão pela qual algumas publicações usam a palavra obliteração. O Oriente Médio mudará drasticamente se isso ocorrer. Haveria um custo humanitário significativo. Milhares de mortes de civis poderiam ocorrer em cidades iranianas, que já enfrentam dificuldades econômicas. Cidades em Israel provavelmente também seriam atingidas. A precisão e o alcance dos foguetes do Hezbollah aumentaram, e agora eles podem atingir lugares como Jerusalém, Tel Aviv e Haifa, a infraestrutura israelense, incluindo abrigos antibombas para civis, seria submetida ao teste final. O entusiasmo nacionalista iraniano pode superar a insatisfação interna e esmagar qualquer oposição reformista. E o regime provavelmente consolidaria ainda mais sua posição no poder ao mobilizar a população contra a agressão estrangeira. Além disso, novas frentes podem surgir em países como Iêmen, Síria e Iraque, atraindo exércitos regionais, extremistas sunitas e milícias locais para uma batalha indefinida. A ONU já alerta para os riscos. Poucas pessoas acreditam agora que a diplomacia seja a força motriz, apesar do severo apelo do secretário-geral da ONU, António Guterres, à moderação, pedindo a todos os atores que reduzam a tensão imediatamente e retornem aos canais diplomáticos. As coisas estão avançando rápido demais. Além disso, nem Teherã nem Tel Aviv parecem dispostos a ceder primeiro. A diplomacia clandestina é o único raio de esperança que resta. Negociações extraoficiais entre mediadores de todas as partes ainda estão em andamento. De acordo com fontes próximas ao governo de Omã, que há muito tempo é um mediador confiável na região. Essas discussões secretas podem resultar em uma fórmula temporária de desescalada. Uma maneira de Israel e Irã salvarem a situação revertendo o curso, mesmo que temporariamente. No entanto, o tempo está se esgotando e os riscos são maiores do que nunca. O mundo prende a respiração enquanto as negociações diplomáticas fracassam e as tensões continuam a aumentar. Se a região recua da linha de frente ou se degenera em guerra aberta, isso pode ser decidido nas próximas 48 horas. Acompanharemos os eventos e forneceremos os detalhes à medida que ocorrerem.